queridos alunos, bem-vindos para a nossa aula, a última aula da nossa unidade 1, do componente curricular de arte. Eu, professora Lidiana da Cruz, junto com o intérprete Sâmio, estamos felizes de estar concluindo esta unidade. Desejo que vocês estejam firmes e fortes nos estudos, certo? E tenham sucesso aí na avaliação desta unidade. Então, queridos, vamos fazer agora a revisão de algumas aulas. Lembrando que, geralmente, essas aulas serão cobradas também na avaliação, então vocês podem revisar, sempre estar revisando lá no seu caderno, as anotações que vocês fizeram, certo? Se necessário, assista a aula de novo. Enfim, tenho certeza que vocês acompanharam com muita alegria, com muito estímulo aí durante as nossas aulas, porque as aulas de arte é muito gostoso de assistir, certo? Eu gosto de dar as aulas. Espero que vocês gostem de aprender sobre arte. Então vamos lá, dar início à nossa revisão. Aula 15.1, revisão geral da unidade 1, e vamos abordar a aula 1, concepções de arte, aula 3, linguagens artísticas, aula 9, arte na antiguidade, vamos falar então da arte egípcia, aula 11, arte período medieval, vamos falar então da arte romana, e também medieval. Aula 13, arte do Renascimento ao Rococó. Então, serão as aulas que iremos abordar, falando um pouquinho de cada uma e buscando lembrar aí os tópicos mais importantes. Sobre concepções de arte, vamos, então, falar um pouquinho da arte nessas sociedades, né? Como, por exemplo, o Egito. A arte no período antigo dos povos egípcios, podemos destacar assim que eles foram muito exigentes, né, e rigorosos nas técnicas utilizadas. Como, por exemplo, as estátuas. Voltando aqui, deixa eu pegar a minha canetinha. Aqui, estudante, podemos destacar que as estátuas eram sentadas com as mãos no joelho, o homem era pintado com a pele mais escura e as mulheres com um tom mais claro. A aparência dos deuses egípcios era sempre com cabeça de animal, como chacal ou falcão, e também destacava a lei da frontalidade, sempre cabeça de perfil, ombros para frente e pés também de perfil, tá? Então são características específicas da arte egípcia. A arte grega busca pelo belo. Então, os artistas gregos, eles sempre focavam na simetria, ou seja, buscavam a perfeição ali dos corpos, né? Somente na representação de corpos humanos por escultura, buscava a perfeição, as obras eram realizadas a partir de modelos vivos, uso também de temas religiosos, por exemplo, sempre representavam mitologia dos deuses gregos, né? Tanto na pintura também, no teatro, na dança e na escultura. E também os templos eram sempre para adoração aos deuses, certo? Valorização, então, do ser humano. Então, apesar de essa civilização já desenvolveu aí várias áreas na arte, né, nesse período antigo, porém eles já focavam em questões assim, muito humanista e social. Então, eles deixaram aí muitos legados, certo? Também falamos da arte romana. A formação cultural romana foi influenciada pelos gregos e etruscos, por isso havia o uso do arco, porque era dessa sociedade, né? Como vocês podem ver nessa imagem. Mestre, então, do mosaico que decorava os edifícios de Pompeia. Então, Roma, lembrando que a arte romana sempre era com base em outras culturas, como os gregos e etruscos e outras que eles geralmente se apropriavam, né, dessas cidades, eles invadiam essas cidades e se apropriavam da cultura desses povos. E a arte medieval, nós falamos aí, destacamos muito durante a aula que a arte medieval era uma tradição de representar sempre a arte cristã, ou seja, os temas cristãos com base nos textos da Bíblia. Sempre havia representação
de Maria com Jesus, os apóstolos, e até mesmo o imperador se colocava na condição de santo. Às vezes ele era pintado ao lado ali dos santos. Então havia a tradição greco-romana foi substituída pela tradição cristã. As artes passaram a ter um enfoque religioso durante todo esse período. Muito bem, vamos para a aula 3, linguagens artísticas. Nós abordamos nas artes, né, nas linguagens artísticas, como, por exemplo, artes visuais. Os elementos das artes visuais, pintura, escultura e gravura. Falamos um pouquinho de cada um dessas áreas, né? Artes visuais é o conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário. Então, a visão, né, como forma de avaliação e apreensão. Artes visuais é tudo o que podemos visualizar, tocar. São criadas, então, a partir de vários materiais, né, como, por exemplo, papel, madeira, gesso, argila e muitos outros materiais. E atualmente, a informática, né? Como, por exemplo, as máquinas fotográficas, o computador, todos são instrumentos que também podemos produzir arte visual. Falamos um pouco o que é a pintura, né? Pintura, então, foram as primeiras manifestações artísticas, que é o que? A aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional. E os temas são diversos, né? Nós podemos observar que os temas para a pintura são diversos. Em todos os períodos, desde a pré-história, o homem já desenvolvia a pintura. Começou, então, com a pintura rupestre, feita em cavernas, em paredes. A gravura é uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções, né, por uma matriz, como se fosse um carimbo. Cada reprodução, então, né, pode haver ali uma matriz. Mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. Então, gravura é uma técnica de arte visual muito interessante, muito utilizada há muito tempo. Escultura, que é a linguagem tridimensional, ou seja, podemos visualizar uma imagem 3D. Né? Por isso tem altura, as dimensões altura, largura e a profundidade. Escultura, você já sabe que é a técnica de fazer, moldar, né, ou esculpir, que pode ser em diversos materiais, como madeira, pedra, mármore, né? Pode fazer escultura, estátuas e muitas outras coisas. Vamos para a aula 9, arte na antiguidade. Então, agora, estudante, falamos ali das linguagens artísticas, nos períodos, né, antigo e medieval. Agora estou entrando especificamente para falar da arte egípcia. Então, nós vamos aprofundar, na aula nós buscamos aprofundar um pouquinho, certo? A arte egípcia, né, está relacionada, então, à religião, sustentava, então, os códigos e as regras a ser seguida pelo artista. Ou seja, não havia a figura do artista. Ele desenvolvia ali seu trabalho a pedido do faraó, e a ideia era que havia vida após a morte, então tudo que foi construído, como as pirâmides, também as pinturas, esculturas, todos os artefatos feitos era para o faraó, né? Para ornamentar tanto o palácio, os templos e também o interior das pirâmides, no sentido de quando o faraó voltasse à vida, ele encontraria todos esses tesouros. E era fundamental seguir, então, a lei da frontalidade, que é a representação da figura ou objeto em primeiro plano, corpo para frente, ou seja, ombros para frente, cabeça de perfil, né? Pés e cabeças de perfil, como podemos observar aqui nesta imagem. E as pirâmides, que foram os maiores, né, símbolos da arquitetura, que eternizaram, são imagens das pirâmides na atualidade, e eles buscavam, então, a perfeição divina imutável. Vamos para a próxima aula, aula 11, arte no período medieval. Então, agora vamos falar da arte romana e bizantina. Então, estudante, nós observamos aí que a arte romana
eles sempre buscou, né, imitar as outras culturas, porque os romanos foram os povos que mais dominou ali em várias regiões na Europa. Então, eles sempre invadiam outras cidades, outras culturas, e se apropriavam da cultura desses povos. Então, eles tinham então, uma arte com base na arte grega e também na arte etruscos e outras civilizações. Então, a estética grega foi fundamental para inspirar os romanos. Muitas obras gregas foram tomadas pelos romanos e eles também construíram muitas réplicas. Imprimiram, então, características próprias em pinturas, esculturas e mosaico. A arte medieval, que é uma arte didática. Por quê, professora? Porque é uma arte que buscou sempre expressar ensinamento religioso ou ensinamento bíblico. Isso porque as pessoas nesse período não sabiam ler, não havia escola para a maioria das pessoas, né? Só os padres nos mosteiros que tinham acesso à cultura da escrita. Então, no início da Idade Média, caracterizado pela queda do Império Romano, sofreu então influências gregos, romanos, persas e árabes. E a soberania da Igreja interfere então nas artes, na arquitetura, na política, cultura, filosofia e guerras. Então, por isso que a Igreja predominou durante todo esse período aí da Idade Média, né, mais de 1000 anos, e tudo que foi construído era em prol da Igreja, ou seja, no conteúdo religioso. Por isso que houve muitas construções de templos, né, monumentais, grandiosos, que existem até hoje. Em todos os lugares, né, tanto na Europa como aqui na América também, observamos que as igrejas católicas foram construídas também para eternizar. Vamos falar então do estilo da arte cristã bizantina, que era uma arte muito rígida, porque era controlado pelo clero, que estabelecia o quê? Padrões de representação. Então, havia sempre a figura de Cristo, Maria e os apóstolos. Essa arte prevaleceu entre os séculos V e XV. O estilo bizantino tirava, então, a liberdade do artista, tinha que seguir o padrão, ou seja, a posição dos personagens, posição do corpo, as proporções, as cores usadas, sempre com o objetivo de evangelizar o observador. Por isso que sempre eram os santos, né? Eram representados. E essa arte, estudante, é interessante falar que essa arte era sempre a pedido da igreja, né? Do clero. Então, eram obras de artes para ornamentar os templos, as igrejas, também os monarcas, né? Os senhores feudais, os burgueses da época, que podiam, então, comprar, né, esses trabalhos que solicitavam para os artistas. Nesse período, apesar que nesse período não havia valorização do artista, né? Era um ofício como um outro qualquer, né? O artista não era tão valorizado, porém faziam trabalhos excelentes. Nesse período ainda não havia a utilização de muitas técnicas avançadas, técnicas acadêmicas, né? Depois, no Renascimento, que começou a desenvolver, a criar novas formas de composição, uso então de claro e escuro, dando a sensação de sombra, cores, tons da pele. Então, aos poucos, os artistas foram criando, né, novas técnicas avançadas. Nesse período medieval, ainda era a forma de representar ainda era um padrão muito rigoroso, né, pela igreja. Então, não havia nem expressão facial dos personagens. Vamos lá, vamos para a tela, vamos finalizar então. Aula 13, arte do Renascimento ao Rococó. Então, foi um período em que mais se desenvolveu, né, nas questões tanto artística,
literatura, música, enfim. Renascimento é um período que nós identificamos como renascer, um novo renascer da sociedade. Representou, então, o renascimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista, com profusão de diversas obras. Foi um movimento intelectual, cultural, que teve início no século XV. Então, aqui nós observamos que findou o período medieval. E ele iniciou na Itália. Com o declínio, então, do sistema feudal, surgiu a Renascença, um período de efervescência cultural, artística, científica, que se espalhou pela Europa. O Renascimento, então, busca o resgate dos valores clássicos, temas mitológicos e religiosos, o uso da perspectiva, que dá a sensação de profundidade, de distância, espumato, que é a sombra, né? A forma de desenhar, por exemplo, os olhos, a boca, em forma de esfumato, ou seja, uma sombra, né? Não havia ali um detalhe das linhas, das formas. E o uso do claro e escuro, que dá a sensação, então, de sombra, né? E claridade aos tons da pele. E luz, noção de luz também. Então, foram esses os temas que nós abordamos. E agora, estudantes, vocês vão dar início aí à avaliação. Então, queridos alunos, concluímos, então, unidade 1, aula 15. Agora vocês vão realizar a avaliação. Desejo sucesso para todos e fico aguardando vocês para dar sequência nos nossos estudos na unidade 2. Sucesso e tudo de bom e foco aí nos estudos.